Você já ouviu aquela expressão ganhar de colher e perder de balde? É, no mercado é muito doido porque você entende que ciclos eles servem puramente para testar o nosso comportamento, né? Tem momentos que a gente tá mais cagão. E essa é a verdade. Tem momentos que a gente tá completamente cagão e era naquele momento onde a gente mais precisava confiar no método, confiar no movimento. Então, vamos trabalhar junto qual a melhor forma de condução de trade, como é que a gente extrai o melhor do mercado para aquele momento, para aquele ciclo. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero te perguntar, como é que você conduz os seus trades hoje? Você usa alvo fixo? Você utiliza condução por trade baseada em estrutura, alvo financeiro? Existem vários tipos de condução de trade e eu quero trazer duas formas, que são as duas formas que eu utilizo, seja em mercado lateral, quando ele tá chatinho, seja para tendência, para surfar e tirar literalmente a última gota de sangue do mercado. Né? Quando o mar tá para peixe, a gente tem que aproveitar. Então, vamos junto desvendar esse mistério aí da condução de trade. Vamos embora. Bom, para começar, estamos aqui no gráfico da Libra Esterlina, mas eu quero te mostrar duas coisas. Primeiro, qual a melhor forma de conduzir os trades, né? Eu utilizo duas formas. A primeira delas é a condução, geralmente elas acontecem em mercados de tendência, e a segunda delas é alvo fixo, que geralmente acontece em ranges amplos, né? Quando o mercado está em ranges amplos. Bom, eu faço da seguinte forma: condução para tendência. Eu utilizo muito, principalmente como pretexto, né, para permanecer num trade, as fases de mercado de Wyckoff. Eu amo o meu método porque aqui eu tenho os 3 de 3, né, os 3 fatores de confirmação, e eles conversam entre si o tempo todo. Eu não preciso ficar inventando muita moda, assim eu consigo me manter com a mente sã e com um contexto simples de mercado. Vamos lá, vou te mostrar de forma visual. Se eu tenho uma tendência clara, né, uma tendência de alta consolidada, na macro eu vejo esse movimento. Eu preciso validar a saúde dessa tendência. Eu não negocio em qualquer tipo de tendência. Não é porque o mercado está puxando para alta que eu já entendo que aquilo é uma tendência e saio fazendo trades. Eu preciso de entender como está realmente a saúde da tendência. E como é que eu faço isso? Na micro, eu preciso ver esse comportamento aqui acontecendo, ó. O mercado fazendo topos e fundos ascendentes, claro. Em momentos periódicos, ele precisa marcar uma acumulação, né? Pode ser um canal, pode ser um range lateral, mas eu preciso desse combustível sendo liberado para a continuidade da tendência. Aqui demonstra para mim que uma tendência ela está saudável, não só porque ela está retornando até a região de 50%, mas porque o mercado está deixando indução, ele está capturando essas induções de liquidez e está seguindo o seu movimento. Isso daqui é bacana porque é que eu consigo validar primeiro, fase de mercado, a saúde da fase de mercado. O meu gatilho, que ele é baseado em fluxo, ele geralmente vai pontuar para mim por aqui. Depois eu entro mais a fundo em relação ao gatilho de entrada, mas ok, se eu tenho definido que esse é o meu modelo ideal de entrada, agora a partir daqui vem a minha condução de trade. Vamos lá. Para uma condução de excelência, onde eu validei a minha entrada, digamos que eu esteja posicionado exatamente aqui, com o stop aqui abaixo, e o mercado ele realmente corresponde à minha visão. Ele está agora, vamos supor, em um topinho prévio. O que vai me fazer não sair de cara aqui nesse topinho prévio e vai me dar um possível aval de que vale a pena seguir com esse trade para novos topos? Bom, o primeiro ponto é a condução estrutural. Se eu mostrei para você esse contexto aqui acontecendo, eu também posso utilizar ele como referência. Eu tenho o meu tempo gráfico de referência, que geralmente é um tempo gráfico maior, como diário, 4 horas, e eu tenho o meu tempo gráfico operacional. Quando eu tenho um mercado em tendência, eu gosto bastante de conduzir pelo meu tempo gráfico de contexto, de referência. No caso, 4 horas da vida, 1 hora. Agora, se o meu tempo gráfico operacional, que foi por onde eu entrei, foi pelo 15 minutos, eu também posso conduzir por ele. Então, definindo primeiro qual tempo gráfico eu continuarei acompanhando
o movimento do mercado, o desenrolar do mercado, né? Bom, primeira coisa, estrutura, tá? Segundo o Wyckoff, você tem um contexto de reacumulação, redistribuição, e o que isso sinaliza? Que a cada impulsão do preço, você vai ter em algum momento um contexto de liquidez para uma continuidade, certo? Quando isso daqui acontece, qual que é o esperado? Dessa nova impulsão, qual que é o esperado? É que o mercado marque um novo fundo, capture esse novo fundo e faça o mesmo movimento. Aí vai a pergunta: você tem apetite por risco suficiente para manter uma operação dessa? Para aguardar esse novo cenário se repetir? Sim ou não? Se você responder não, pronto, você já tem a sua pergunta sanada de que, ok, eu não aceito o mercado voltar tanto, não tenho essa visão de deixar o mercado rolar demais, eu quero bater o take, pronto, amanhã é outro dia. Beleza, então eu te dou 3 contextos. Vamos lá, eu gosto de deixar a minha galera sempre muito antenada com vários contextos, porque o mercado nunca é o mesmo, né? A gente tem vários cenários diferentes e é bom saber o que fazer em cada tipo de cenário. No primeiro cenário, eu vou te mostrar isso daqui. O mercado ele segue uma tendência clara, ele fez uma acumulação, ele capturou e agora ele deu a minha entrada. No caso aqui, ele capturou um canal de alta, certo? Aqui foi a minha entrada. Se ele capturou esse canal de alta, uma ótima referência para eu usar é a extremidade desse canal. É uma espécie de projeção. Isso daqui é muito legal. É o top 1, assim, do que eu gosto de utilizar para continuidade de tendência, para conduzir o trade para uma boa tendência. Porque a chance dele vir até essa extremidade e a partir daqui ele enrolar, ou então fazer o mesmo contexto de captura para aí se decidir se vai aqui ou se, né? Eu já prefiro bater o alvo aqui e pronto, tchau, amanhã é outro dia. Em um contexto onde você tem um simples exemplo como esse, onde a sua captura de liquidez ela foi simplesmente aqui, né? Não tenho referência, não tenho o que projetar, o que você pode usar? Olha só a ferramenta, quando o mercado armar um pivô e se decidir, vou, não vou, marca esse carinha aqui, poderosíssimo, extensão de Fibonacci, olha só. Marca sempre do último fundo, na fase de captura. Você vai marcar o topo que ele fez, né? E o pivô que ele marcou antes de seguir aqui para uma possível continuidade. Níveis importantes, eu uso 161, 261, 361, tudo que contém 61 depois da vírgula. Por quê? Porque Fibonacci, por padrão, ela segue esse contexto de 61. É aquela linha mais aceitável, é onde fecha, fica redondo o cálculo de Fibonacci. Você pode pesquisar isso mais a fundo se assim quiser. Tem momentos que o mercado ele realmente tá para peixe, mano. E você tem que conseguir extrair o melhor desse contexto. Então, bom, esse é mais um exemplo, mais uma ferramenta, né, que é a extensão de Fibonacci, mas utilize ela com sabedoria. Marque sempre o último fundo, a renovação de topo e o novo fundo que ele marca antes de seguir. Bom, último contexto. Último contexto, ele é muito simples. Por que ele é muito simples? Porque quando o mercado ele tá chato, literalmente chato, ele tá acumulado no gráfico de 4 horas, no gráfico diário, ninguém quer ficar cansando a cabeça, passando o dia inteiro na frente da tela, só esperando para saber quando é que o mercado vai romper, não é isso? Então, o que eu faço? Eu uso um único contexto para quando o canal está em range amplo. Eu até vou colocar aqui, eu só faço uma única coisa, galera. Vou exemplificar aqui para vocês. Vamos supor que temos um mercado, ele trabalhando dentro desse range amplo. O que é o mais inteligente de ser feito aqui? Você tem duas formas de trabalhar aqui dentro. A segunda, ela é extremamente agressiva e eu só recomendo quando você não tiver em nenhum outro mercado contexto de tendência, seja de alta ou de baixa. E que é raro, né? Você ter todos os mercados literalmente num range amplo, que é o que? Você tentar trabalhar dentro dessa tendência com o AMD. É aquele exemplo que eu te dei. Se isso daqui é uma acumulação grande na macro, esses movimentos aqui é uma tendência lá na micro. Concorda? Beleza, então isso é possível ser feito. Eu não recomendo, sinceramente não recomendo, eu raramente faço isso, tá? Mas por sua conta e risco, não sei se você conhecia essa opção, né? Mas o range amplo que eu utilizo
alvo fixo. O alvo fixo, ele nada mais é do que o negociar nas extremidades, de preferência com contextos de captura, um topinho prévio, é interessante, um fundinho prévio aqui, ó, vamos supor que esse é o fundo prévio, e aqui tivemos uma captura, também é interessante para negociar, porque aqui você vai estar operando de fora para dentro do canal e não tentando adivinhar quando que o ativo vai romper. E aí, qual que é a melhor estratégia? Sendo bem sincero, eu gosto muito de marcar as ineficiências. Vamos supor que o mercado deu toda essa queda aqui. Aqui ele me deu esse contexto de captura para uma possível alta. E aqui, de repente, exatamente no meio, ó, eu tenho um FVG, né? Eu tenho uma ineficiência de preço. Cara, eu tranquilamente vou fazer a minha entrada aqui na extremidade, no meu contexto, no meu gatilho, e vou sair aqui. Por mim tá ótimo, sabe? Eu voltei pro meio da acumulação. Não tô tentando adivinhar que daqui, de onde eu comprei, o mercado já vai romper e vai embora, né? Então, operar de fora para dentro de um range amplo é o mais inteligente. Tem a função de você tentar buscar toda essa, percorrer, né, essa trilha aqui. É muito mais arriscado, tá? Mas também é possível no contexto certo, com a habilidade certa. E por que que eu tô falando isso? Porque tem literalmente pessoas que têm o perfil de risco mais arrojado, que gostam de operar 1 minuto. Eu não opero 1 minuto. Mas para quem gosta de operar times menores, acaba virando uma tendência, né? Se eu tô olhando para isso aqui num 4 horas ou 1 minuto, isso aqui vai ser uma tendência incrível, né? Então, contextos operar de fora para dentro, tem a forma de condução. Por último, mas não menos importante, eu venho te falar algo. Tem muitas pessoas que operam, talvez você seja um deles, que operam por risco-retorno fixo. Mas deixa eu te falar um negócio. O mercado, ele não é puramente matemático. O mercado nada mais é do que comportamento, pessoas negociando, euforia, ganância, o tempo todo são emoções que estão fazendo o preço se mover. São pessoas que tomam decisões, muitas das vezes baseado por um efeito manada. E o que você deve fazer perante isso? Você deve seguir quem faz os preços, sabe? Você pode tirar 1 para 1, 2 para 1, 3, enfim. Eu não sei qual é o teu perfil de risco, mas a minha sugestão é que você aproveite contextos de tendência, contextos de alinhamento, né? De ter um tempo gráfico de referência, como 4 horas e diário, e lá na micro você tentar buscar realmente esse movimento maior. E tudo isso é condicionável. O mercado, ele é cíclico, claro, mas ele entrega ótimos movimentos. Se você está trabalhando naquele exemplo que eu te dei de AMD, condução para tendência, cara, você está fazendo dinheiro. Talvez você nem me conheça, mas você sabe surfar tendências e você está fazendo dinheiro. A narrativa tá ao seu favor, ao mercado que você opera. Então, cara, vamos usar de estratégia, seremos sempre entendedores de que somos traders, nós surfamos bons negócios, nós não ficamos engessados, né, num risco só. Talvez esse operacional de usar 2 para 1, 3 para 1 funcionou para você por muito tempo, mas será que se já funcionou por muito tempo, será que você não está pronto para dar esse passo de repente definir um dia ou um dos sei lá quantos trades você faz por dia para definir alvos maiores, para buscar quando o mercado estiver favorável, para ter um checklist para validar se vale a pena conduzir, para ter ferramentas de que faz sentido conduzir o trade para além do 2 para 1 ou do meu risco fixo? Pense nisso. Eu acabei de te entregar algumas formas práticas e 100% replicáveis que você pode ir validar agora mesmo no seu backtesting, se assim fizer sentido para você. Então, é exatamente assim que eu conduzo meus trades. Eu tenho uma outra condução que é baseada em fluxo, mas isso daí é papo para um outro momento, que aí já entra o meu gatilho de entrada, já entra uma condução não estrutural, mas baseada em fluxo, e nós conversamos sobre isso, talvez no próximo vídeo, mas continue aqui comigo, continue evoluindo junto comigo. Beleza? Então, exemplos práticos que você tem para literalmente conduzir os seus trades da melhor forma, eu acabei de te mostrar aqui. Agora, o que você vai fazer com isso ou não é uma escolha sua. Se eu fosse você e estivesse vendo isso daqui pela primeira vez, eu já iria validar completamente tudo no backtesting. Eu não acreditaria num cara que só porque ele acha que é o garotão do trade, mas sim porque se tem algo que alguém vive, né, e te fala, cara, vale você provar com seus próprios olhos, tá bom? Então, tudo que eu falar aqui sempre considere num contexto onde
merece ser validado, merece a tua própria confirmação. Não utilize exemplos de condução de trade que eu dei aqui para entrada, tá? Por isso que eu utilizo o 3 de 3, são 3 fatores de confirmação que valide a minha entrada. Esse exemplo aqui, esse conteúdo de hoje foi único exclusivamente para conduções de trade, tudo bem? Então, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo. E o link da TradeFlow vai estar sempre aí embaixo, se você quiser conhecer e fazer parte. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!